Olá amigos, nós continuamos estudando a lição da Escola Sabatina. O título do tema da lição dessa semana é Sinais da Divindade. Em João capítulo 11, versos 25 a 26, Jesus afirma de maneira clara sua autoridade sobre a vida e a morte ao declarar: Eu sou a ressurreição e a vida. Essa passagem é profundamente significativa, pois reforça a crença na ressurreição dos justos no retorno de Cristo. Jesus não apenas promete vida eterna, mas apresenta essa promessa como algo que começa agora para quem crê nele. Ainda que a morte física venha, ela não tem a palavra final. A morte é temporária, comparada a um sono, como ensinado pela doutrina bíblica. No segundo advento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna, reafirmando a esperança da ressurreição como uma grande vitória sobre o pecado e a morte. Essa mensagem de esperança nos chama a refletir sobre nossa fé em Cristo, pois ele nos garante que a morte não é o fim para os que nele confiam. A pergunta final de Jesus, você crê nisto? Ecoa até hoje, desafiando-nos a vivermos com a certeza dessa promessa. Caros amigos, ao iniciar esse estudo, é crucial entender quem Jesus realmente é. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, um com o Pai, sem começo e sem fim. No Evangelho de João, logo nos primeiros versículos, somos apresentados a essa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Aqui, João não fala apenas de Jesus como o Criador de todas as coisas, mas como aquele que sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Cristo não existisse. Essa afirmação é fundamental para a nossa fé, pois nos revela a divindade plena de Jesus. Ele não foi criado, nem derivado, mas sim é o próprio Deus. Em suas palavras, em suas ações, Jesus constantemente revelou sua natureza divina, mesmo quando assumiu a humanidade e viveu entre nós. Ellen G. White comenta que Cristo era Deus essencialmente no mais alto sentido. Ele estava com Deus desde toda a eternidade. Deus, sobretudo, bendito para todo sempre. Review and Herald, 5 de abril de 1906. Mesmo ao se fazer carne, ao se humilhar e tomar a forma humana, ele não deixou de ser Deus. Essa união entre divindade e humanidade em Cristo é um dos mistérios mais profundos que podemos contemplar. Ao longo de sua vida na Terra, Jesus operou milagres extraordinários que confirmavam sua divindade. No entanto, é impressionante perceber que, apesar desses sinais poderosos, muitos rejeitaram a evidência diante de seus olhos. Embora muitos tenham crido, outros aumentaram sua rejeição e hostilidade, chegando até a planejar a sua morte. Os milagres de Cristo não eram apenas demonstrações de poder, mas revelações do caráter de Deus e de seu amor pela humanidade. Ao nos aprofundarmos nas lições que os milagres de Jesus nos ensinam, somos chamados a uma escolha: acreditar em Jesus como o Messias, o Filho de Deus, ou nos afastar da verdade que ele revelou. Assim, convido você a refletir sobre o impacto desses milagres e sobre a pergunta que permanece atual: quem é Jesus para você? Na lição de domingo, nós temos o texto de João capítulo 6, versos 1 a 14. E a pergunta que a lição nos traz: que paralelos existem entre Jesus e Moisés? Isto é, o que Jesus fez que deveria ter lembrado ao povo a libertação que seus antepassados haviam recebido pelo ministério de Moisés? Bem, vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés no Êxodo. A época da Páscoa aponta para a grande libertação do Egito. Jesus subiu ao monte, no verso 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Assim como Moisés subiu o monte Sinai, Jesus testou Filipe. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, assim como os israelitas foram testados ou provados no deserto. A multiplicação dos pães de João capítulo 6, verso 11, lembra o maná. Recolher os pães que sobraram, João 6,12, remete também ao maná que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos de pedaços de pão, João capítulo 6, verso 13, o mesmo número das 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, João 6, verso 14, isto é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Tudo isso aponta para Jesus como um novo Moisés, que veio para libertar seu povo.
Assim, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando em essência para a sua própria divindade. Segunda-feira, este é verdadeiramente profeta. Como o povo respondeu ao milagre? O povo tentou fazê-lo rei à força, mas Jesus mostrou que é o pão da vida enviado por Deus. Os judeus, sob o jugo do Império Romano, ansiavam por um Messias que os libertaria da opressão política e social. Eles aguardavam alguém que restauraria o reino de Israel e traria vitória sobre os seus inimigos. Esse desejo profundo de libertação física e política moldou a expectativa do povo em relação a Jesus. Quando ele começou a realizar milagres como multiplicar pães e peixes para alimentar multidões e curar enfermos, muitos acreditaram que ele era o líder prometido que resolveria seus problemas terrenos. No entanto, essa era uma má compreensão de quem Jesus realmente era e qual era seu verdadeiro propósito. Jesus não veio ao mundo para ser um libertador político ou um guerreiro terrestre. Embora tenha demonstrado poder sobre a natureza e sobre a vida humana, sua missão era muito maior e muito mais profunda. Ele mesmo afirmou que o meu reino não é deste mundo. João 18, verso 36. O que os judeus não compreendiam era que o Messias prometido viria para libertar a humanidade de algo mais grave do que o domínio de Roma, o pecado e a separação de Deus. Hoje, bilhões de pessoas ainda não entendem a verdadeira razão pela qual Jesus veio ao mundo. Muitos o veem apenas como um grande mestre moral, um profeta ou um homem sábio. Outros consideram irrelevante, sem compreender que sua vinda foi o ponto central da história da salvação. Podemos ler que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio para carregar o peso dos pecados do mundo e nos reconciliar com Deus, algo que nenhum líder terreno poderia fazer. Seus milagres, como alimentar as multidões ou curar os enfermos, eram demonstrações do poder divino, mas não eram o objetivo final de sua vinda. Eles apontavam para a realidade maior. Jesus era o Filho de Deus, o Salvador que traria uma libertação espiritual eterna, e não apenas uma vitória política temporária. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A grande pergunta que devemos fazer hoje é: quem é Jesus para nós? Estamos buscando apenas uma solução para os nossos problemas temporais, como os judeus da época de Roma? Ou estamos buscando conhecê-lo como o Salvador que veio nos oferecer a vida eterna? A resposta a essa pergunta determina o destino de cada ser humano. Convido você a refletir profundamente sobre quem é Cristo. Não permita que as distrações deste mundo ou as preocupações imediatas ocultem o verdadeiro propósito de sua vinda. Busque nas Escrituras e descubra a profundidade do amor de Deus que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 17. Conheça Cristo e encontre nele a verdadeira libertação que nenhum poder pode oferecer. Terça-feira, a cura do cego. O que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças falsas? João 9, a partir do versículo 1 nos diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A crença corrente da época indicava que aquele que nasceu com alguma deficiência seria uma pessoa amaldiçoada por Deus. Portanto, a pessoa seria ou pecadora ou seus pais eram pecadores. Essa compreensão equivocada fez com que os discípulos fizessem a pergunta a Jesus de quem pecou, se foi o homem ou os pais. Jesus responde não dizendo que foi culpa dos pais ou do próprio homem, mas apenas relata que é para que a obra de Deus se manifeste na vida daquela pessoa. João 9,14 nos revela que essa cura aconteceu no sábado, e isso foi o suficiente para que os fariseus condenassem Jesus como o transgressor da lei. No entanto, essa acusação não se baseava nas Escrituras, mas em tradições e regras criadas por eles mesmos. Os fariseus tinham construído uma série de regulamentos que ia além do mandamento bíblico sobre o sábado.
Ao invés de verem o sábado como um dia para adorar a Deus e demonstrar compaixão, eles o transformaram em uma série de proibições rigorosas. Curar alguém no sábado, na mente deles, era uma violação, mesmo que essa cura fosse um ato de bondade e restauração divina. A cegueira espiritual dos fariseus se torna evidente quando, ao invés de se alegrar com o milagre, eles se focam em encontrar uma falha técnica para desacreditar Jesus. Em João 9,16, alguns deles disseram que esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Enquanto outros questionavam como pode um pecador fazer tais sinais. O que vemos aqui é uma clara divisão. Enquanto o homem curado gradualmente se torna mais consciente da identidade de Jesus como Filho de Deus, os fariseus se tornam cada vez mais cegos à verdade. O contraste entre a cegueira espiritual dos fariseus e a visão progressiva do homem curado é profundo. O homem que antes vivia em escuridão literal começa a enxergar não só fisicamente, mas espiritualmente, reconhecendo Jesus como o Messias. Em contraste, os fariseus que tinham todo o conhecimento religioso e acreditavam ser os guias espirituais do povo, permanecem presos em sua cegueira espiritual. Eles rejeitam o próprio Filho de Deus por causa das suas tradições humanas. Essa passagem também é um poderoso alerta para nós no século XXI. Podemos, sem perceber, nos tornar como os fariseus, presos a tradições e preconceitos que nos impedem de enxergar a verdade de Cristo. Assim como eles ficaram cegos à presença de Deus no meio deles, podemos nos tornar insensíveis à atuação de Deus em nossas vidas quando priorizamos regras humanas e julgamentos rígidos sobre a compaixão e amor. A história do homem cego é uma lição de que a verdadeira visão espiritual vem de reconhecer nossa necessidade de Jesus e permitir que Ele nos cure, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Precisamos estar dispostos a abrir mão de preconceitos e ideias pré-concebidas, erradas, que possamos ver Cristo pelo que Ele realmente é, o Filho de Deus, o Senhor do sábado e o Salvador do mundo. Amigos, estamos permitindo que Cristo abra nossos olhos espirituais ou estamos presos em uma cegueira espiritual como os fariseus? Em vez de nos agarrarmos a tradições humanas e julgamentos inflexíveis, devemos buscar a verdade nas Escrituras e pedir a Deus que nos dê uma visão clara de sua vontade e de sua obra em nossa vida. E possamos ser como o homem que, ao encontrar Jesus, reconheceu a luz e foi transformado por ela. Ao refletirmos sobre a cura do cego de nascença e a cegueira espiritual dos fariseus, somos convidados a olhar para nós mesmos e questionar como temos enxergado a obra de Deus em nossas vidas. Assim como o cego foi curado e teve sua visão restaurada, Jesus também quer abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver a verdade de quem Ele é e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a abandonar nossas próprias certezas, preconceitos e limitações e confiar inteiramente em Cristo. Essa mesma confiança é evidenciada de forma ainda mais poderosa no milagre da ressurreição de Lázaro, descrito em João capítulo 11, versos 38 a 44. Neste episódio, Jesus se depara com a dor e o desespero de Marta e Maria pela morte de seu irmão. Diante do túmulo, Jesus chora, demonstrando sua compaixão pela humanidade, mas também deixa claro que ele tem poder sobre a morte, ao declarar: "Eu sou a ressurreição e a vida." Verso 25 do capítulo 11 de João. Jesus reafirma sua autoridade divina e sua capacidade de dar a vida eterna a todos que crerem nele. No momento em que Jesus ordena: "Lázaro, vem para fora", verso 43, vemos mais do que um simples milagre. Jesus, o próprio Deus, demonstra que nada é impossível para ele. Ele não apenas curou cegos e paralíticos, mas também tem o poder de vencer a morte. Esse milagre aponta diretamente para a natureza divina de Cristo e para a promessa de vida eterna para aqueles que nele creem. O fato de Lázaro sair do túmulo vivo após 4 dias é a maior prova de que Jesus é o doador da vida e o único caminho para a ressurreição. Diante desses milagres, somos chamados a refletir sobre nossa própria fé. Temos acreditado verdadeiramente no poder de Cristo? Ou, como os fariseus, temos nos agarrado às nossas certezas, duvidando do que Deus pode fazer em nossas vidas? O que essa passagem nos ensina é que Jesus é muito mais do que um curador ou um profeta. Ele é o Filho de Deus, aquele que tem poder de transformar o impossível em realidade. Se Deus pode dar a vida a um corpo morto, como fez com Lázaro,
Ele também pode restaurar o que está morto ou perdido em nossas vidas. Seja um sonho, uma esperança ou até mesmo a nossa própria fé. Nada é impossível para Deus. Jesus nos convida a crer nele, e essa fé nos dá acesso à vida eterna, à verdadeira ressurreição que ele prometeu. Hoje, amigos, confie em Deus. Assim como o cego teve sua visão restaurada e Lázaro foi chamado de volta à vida, Jesus também quer transformar sua vida. Não importa a dificuldade que você enfrenta, ou o desespero, ou a dúvida, saiba que para Deus nada é impossível. Creia no poder de Cristo, o autor da vida, e permita que Ele opere um milagre que você precisa. Como está escrito em João, capítulo 20, verso 31, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que possamos assim colocar nossa fé em Cristo, que é a ressurreição e a vida, e experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Sexta-feira, estudo adicional. O texto de Ellen G. White do estudo adicional nos traz uma advertência clara. Assim como o nosso corpo físico depende da comida para sobreviver, nossa vida espiritual só se mantém pela palavra de Deus. Mas o ponto crucial desse conselho é que essa nutrição espiritual não pode ser obtida por meio de outra pessoa. Cada um de nós precisa buscar diretamente a Deus, estudando a sua palavra com diligência e pedindo o auxílio do Espírito Santo para compreendê-la. Essa advertência nos lembra que a fé não é algo que podemos delegar, assim como não podemos nos alimentar fisicamente através de outra pessoa. Nossa vida espiritual não pode prosperar se dependermos apenas de sermões ou experiências espirituais dos outros. A Bíblia nos convida a um relacionamento direto com Deus, a bebermos da fonte da vida que é sua palavra. Ellen White nos encoraja a escolher um versículo, concentrar nossa mente nele e meditar até que o compreendamos completamente. Esse é um conselho de grande valor, pois a reflexão profunda da palavra de Deus nos leva ao entendimento da sua vontade para nós. Mas como conseguir essas orientações em uma época tão corrida como a nossa? Vivemos em tempos de muitas distrações, responsabilidades e pressões que competem pelo nosso tempo e atenção. No entanto, é justamente nesse ambiente que o conselho de Ellen G. White se torna ainda mais necessário. Para manter nossa vida espiritual saudável em meio ao caos do cotidiano, precisamos deliberadamente preservar tempo para nos alimentar da palavra. Isso pode parecer um desafio, mas pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Uma das maneiras práticas de aplicar esse conselho é estabelecer momentos diários de quietude e estudo, mesmo que sejam apenas 10 ou 15 minutos no início ou fim do dia. Esse tempo dedicado à meditação na palavra de Deus pode transformar nossa perspectiva e fortalecer nossa fé. Outra prática que é memorizar pequenos versículos e refletir sobre eles ao longo do dia, enquanto realizamos nossas atividades. Podemos também buscar oportunidades de integrar a palavra de Deus em nossa rotina, como durante deslocamentos ou momentos de pausa. O ponto é que em qualquer tempo o alimento espiritual é indispensável. E nunca foi tão essencial como nos dias de hoje. O estudo da Bíblia com a ajuda do Espírito Santo é o que nos manterá firmes em nossa caminhada com Deus, nos ajudando a enfrentar os desafios com sabedoria e fé. Portanto, o conselho que recebemos é claro: faça da palavra de Deus sua prioridade, mesmo em meio às demandas do cotidiano, e sua vida espiritual será renovada e fortalecida. Como Jesus disse em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que possamos viver essa verdade diariamente, buscando em sua palavra o alimento necessário para as nossas almas.